Olá, meu nome é André Michelin, para quem não me conhece. Sou formado pela FAMERP e fiz toda a minha formação nessa instituição. Eu fiz cirurgia geral, fiz cirurgia vascular e endovascular e angiorradiologia intervencionista. E o meu doutorado eu fiz e terminei agora em 2019 sobre quimioembolização hepática. O que eu quero abordar é com você, residente. Por exemplo, é uma dúvida que está gerando entre os meus residentes, que é o obstáculo da pandemia. E a pandemia, ela impactou diretamente nos procedimentos eletivos e esse cenário não há uma previsão de terminar por os próximos meses ou até o próximo ano. Então, o que eu fiquei observando juntamente com eles? Que não se aprendeu procedimentos venosos. E isso é muito ruim do ponto de vista vascular. Por quê? Pensa o seguinte, a nossa vida se baseia em procedimentos de aplicação, cirurgias. E se você não tem essa formação, há uma dificuldade da aprendizagem. Agora, esse obstáculo ele pode ser ultrapassado de várias formas, tá? Eu falo sempre assim, quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem que enfrentá-la. Então, vamos lá. O que eu venho conversando com eles, né? Como que a gente pode superar, né, esse obstáculo? Uma forma de superar esse obstáculo primeiro, se basear nas novas técnicas também que a gente tem hoje, e principalmente na mais básica, que é a escleroterapia, que são os injetáveis. E nisso há várias formulações que a gente pode fazer aqui no consultório, e no final desse vídeo eu vou te mostrar como eu faço no meu dia a dia, para você entender o que você pode já começar a aprender. Bom, se a gente tem que superar esse obstáculo, de que forma que a gente pode ajudá-los? Seria de uma forma mais simples, começar pelo básico. Então, eu vou explicar um pouquinho ao longo do vídeo como que a gente pode estar fazendo essas aplicações. Então, vamos para uma parte assim que seria mais interessante para vocês. Primeiro, uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Que o jeito errado de vocês enfrentarem esse obstáculo seria de que forma? Falar assim, essa pandemia aí, eu não vou aprender nada mesmo, já que eu vou deixar para depois, né? Passou a pandemia, eu vou atrás de aprender. Mas vamos imaginar o seguinte, se você começou o R3 da vascular em 2020, se você for analisar até 2021, final de 2021, você não aprendeu praticamente nada de procedimentos venosos. E aí, como que a gente faz? Você vai ficar sem essa formação e o pior, você vai entrar no mercado de trabalho que é altamente competitivo com pessoas que dominam a técnica, né? No caso da escleroterapia, né, convencional. Como que a gente vai conseguir vencer esse obstáculo? Certo que a pandemia ela nos causou muitos obstáculos, tá? Mas a gente tem que vencê-los de acordo com aquilo que a gente pode ter no dia a dia. Vamos pensar o seguinte, primeiro eu vou te dar um cenário de como que é o mercado de trabalho. No nosso dia a dia como cirurgião vascular, a gente observa que a nossa disciplina ela é muito ampla, né? Você tem vários tipos de procedimento que você pode fazer, tem várias conexões, você pode fazer a parte arterial, pode fazer a linfática, pode fazer a venosa, pode tratar através de formas indiretas, a radiologia intervencionista, procedimentos oncológicos, pode colocar portocate, pode pôr permicate, pode fazer fístulas arteriovenosas, é um leque muito grande. Mas a nossa realidade do consultório, saindo um pouco da realidade da residência, é a seguinte, mais de 90% dos procedimentos são venosos. Já que mais de 90% dos procedimentos são venosos,
você tem que aprender aquilo que você vai mais usar no dia a dia. Tirando algumas exceções, que vão ficar às vezes em hospitais universitários, você vai ter mais contato com o residente, a grande maioria da formação vascular, ela é até bem diminuída em relação à parte arterial. Ela é mais voltada para a parte venosa, principalmente às vezes quando você faz uma residência mais em clínicas, né, com um hospital que não é um hospital terciário, um hospital mais secundário, você vai fazer mais procedimentos venosos junto aos seus preceptores ou professores, tá bom? Então vamos pensar assim, bom, já que a realidade é venosa, o que tem no consultório hoje que é venoso? Bom, você pode fazer a escleroterapia convencional, você pode fazer a escleroterapia com a espuma, você pode fazer a associação de técnicas, né? A escleroterapia convencional com laser, a escleroterapia com espuma mais a aplicação, mais o laser, uma série de procedimentos. Agora, como que você vai fazer essas técnicas se você não tem o base, que seria a aplicação convencional? Então vamos lá. Se você não aprendeu a técnica e não praticou, e eu falo bem que a gente só aprende fazendo, a gente pode dar toda uma explicação mais assim voltada para a parte técnica, mas o mais importante é você praticar. Então hoje, nesse conteúdo, eu vou te dar umas dicas de como fazer uma aplicação, e aí você vai ter já a formulação que eu faço, e aí você vai ter condições de já começar a praticar, tá? No seu consultório no futuro, ou mesmo num parente, alguém que você conhece, começar por fazer esse procedimento, entendeu? Mas se você não sabe nem quanto que você vai colocar de glicose, quanto que você vai colocar de lidocaína, como você vai fazer, tá? Então, assim, esse é um ponto. Agora, o que a gente tem que focalizar nesse momento? É você pensar da forma certa. O que seria o jeito certo? Seria o seguinte, vamos lá. Se você tem um obstáculo, que é a pandemia, o que você pode fazer? Que você tem em abundância hoje é o tempo. Quando se tem tempo, a gente consegue fazer muito mais coisas. A residência, vocês estão percebendo, tá assim, um pouco mais light, vamos dizer assim, com poucos pacientes internados, né? E nada de venoso. Bom, se você não vai ter esse paciente venoso pelos próximos meses, eu buscaria, se eu fosse você, fazer em quem você conhece, ou mesmo entre vocês, por exemplo, né? As meninas, fazer a aplicação entre vocês, ou mesmo os vasculares, os residentes também. Bom, e fazer com o pessoal do hospital, né? Combinar, às vezes ir num ambulatório, num horário que, né? Tem um monte de funcionário de hospital, de ambulatório, que tem interesse em fazer a aplicação, e você vê se consegue uma brecha lá no ambulatório e ir pondo em prática para fazer, né, esses procedimentos. O que a gente tem que fazer de diferente para você entender qual que é a nossa meta aqui? Primeiro, eu busco ajudar vocês. Eu tenho residente e eu não consigo atingir outros residentes, né, do Brasil, né? E aí veio a ideia de fazer vídeos, né, para a gente começar a ter essa comunicação e poder ajudá-los, tá? Bom, se você tem esse cenário, né, da pandemia e não consegue fazer uma outra forma de tratamento, né, não consegue operar, não consegue fazer outros procedimentos, vamos lá. O que a gente busca aqui? Primeiro é falar assim, ó, se você vai ter um consultório, quando você estiver saindo aqui da residência, você tem que estar preparado para procedimentos venosos. E o que eu vejo que está tendo uma dificuldade, né, nesses procedimentos, que a gente não está tendo tempo de explicar para vocês, né? Olha, faz assim, faz assado. E acaba tendo essa falta de comunicação. O que a gente vai nos mover hoje, né? Vai pegar um procedimento que é simples, que é a aplicação, e a gente vai falar
parte por parte. Então eu vou começar a explicar um pouquinho o que é a aplicação ou a escleroterapia. Bom, a escleroterapia é um procedimento que a gente precisa do quê? A gente precisa saber qual vaso vai injetar e qual é a melhor maneira de injetar. Se você vê aqueles vasinhos que são as telangiectasias, que são vermelhas, roxas, né, um pouco esverdeado, que é um pouco maior que são as reticulares, a gente pode fazer a aplicação desses vasos, tá? Bom, mas você vai falar assim, mas não dói, né? Quando você faz uma mistura do esclerosante com a lidocaína, melhora bastante. Então, existe a escleroterapia convencional, que você só usa a glicose tradicional, que é a mais segura, que dá menos manchas, né? Ela é a 75%. Eu gosto de misturar, né? Fazer a mistura da glicose com a lidocaína. Tem casos que eu ponho a polidocanol, mas eu não formo a espuma, mas isso depois a gente vai abordar. Os tipos de esclerosantes que tem. Então você tem a glicose, que é uma solução hiperosmolar. Ela é hiperosmolar, ela causa alteração, né, na parede do vaso. Nós temos também outras, que seria a espuma, que ela tem uma ação detergente, o polidocanol, e associação de técnicas, você tem o laser, que ele também faz, no caso, uma alteração, né, por ser uma luz, né, o laser ele tem uma ação física, e a glicose e a aplicação com o polidocanol ele tem uma ação química, tá? Bom, feito isso, você entendendo um pouquinho o tipo de esclerosantes, a gente sabe o quê? Que quanto mais forte for a aplicação, mais risco de mancha tem. Então, você usar uma concentração alta de espuma vai manchar mais. Mas a glicose não tem como errar muito, porque mesmo se ela provocar algumas manchas, elas são momentâneas e elas somem com o tempo, tá? Então, eu aconselho para você que está iniciando agora, usar apenas a aplicação com glicose, e eu vou te mostrar no final desse vídeo como que a gente vai formular, tá bom? Por quê? Porque a aplicação com glicose é a base do resto dos tratamentos. Mesmo se você for usar o polidocanol, com a espuma formada ou o laser, você vai usar a aplicação junto com a aplicação convencional, tá bom? Agora, o que eu vou falar para vocês? A partir do momento que você entende a importância da aplicação convencional, a gente vai falar o que você tem que fazer em termos de formulação. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês, né? Eu vou pegar aqui os frascos que eu tenho aqui. Então, aqui é a glicose e aqui é a lidocaína. Às vezes não dá para ver tão bem, mas eu vou aproximar aqui. Então, quando a gente tem esses dois, como que eu faço? Primeiro, eu vou abrir aqui o frasco, né, da glicose. Outra coisa que é importante também eu mostrar para vocês, eu gosto de usar a seringa de 3 ml e eu gosto de usar para aspirar a agulha 40 G6, e a agulha que eu vou usar para aplicação é a 30 G6, que é aquela amarelinha, né, e aqui é a agulha rosa. Então eu vou abrir aqui, né, vou pegar essa seringa e essa agulha. O que eu vou fazer? Vou abrir o frasco também da lidocaína. Eu vou aspirar da lidocaína, vocês vão entender como que é essa minha formulação. Esse frasco, ele vem uns 9 ml, tá? Eu aspiro aqui cerca de 3 ml da solução. 3 ml. E eu vou pegar esse frasco e nessa glicose que eu mandei formular, eu vou injetar aqui dentro do conteúdo. Então eu pus 3 ml em 9 e vou misturando, né? Depois a gente vai aspirar e o que vai nos fornecer isso? Isso aqui vai nos fornecer
12 ml. 12 ml são 4 seringas de 3 ml. A gente vai colocar aqui a agulha 30G6, que é essa agulha amarela. Isso daqui, né, nos consultórios, a gente fala que é a aplicação que a gente faz. Uma sessão, tá, de aplicação. Bom, agora a gente vai falar um pouco como funciona, né? Bom, então você fez essa formulação, deu 4 seringas. Colegas que têm mais habilidade, mais rapidez até para fazer, qual que é a vantagem de misturar, né? Que eu acho assim importante. Quando a gente mistura, a gente consegue deixar a glicose um pouco mais fluida e consegue fazer de uma forma importante, assim, vários vasinhos, né? Várias aplicações. O que eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado quando vai injetar. Primeiro, é a força do êmbolo. Segundo, a agulha, quando você vai fazer uma aplicação, a angulação, né? Tem vascular que entorta um pouco a agulha para poder fazer. Eu gosto de ir no vasinho, eu colocar e eu não fico fazendo tipo aspirando para ver se vem vindo sangue, não, porque não vem, o vaso é muito fino. Eu já vi, né? Você vai criando essa experiência, você já vê, você já injeta e o vaso some. Só que não adianta você injetar num vaso aqui e esperar que some todos os outros vasos. O importante é você fazer de que forma, tá? É você pegar, fazer ponto por ponto dessas aplicações em vários setores. Não fazer aquela imagem que fecha tudo de internet, que você vê que a pessoa vem, injeta daqui e nossa, que legal, sumiu tudo. Por quê? A concentração da glicose aqui nesse ponto vai ser diferente desse ponto. E aí você não vai conseguir fechar o vaso como um todo. Então você tem que fazer furinho por furinho ao longo do vaso para ter um resultado mais eficaz e mais duradouro nessa parte de aplicação, tá bom? Então, eu vejo o seguinte. Essa é uma dificuldade que os residentes vão ter, porque não praticou o quanto que é necessário praticar. Então, se você não fez isso, aconselho a usar essa formulação que eu te expliquei como fazer e já põe em prática, porque já tem um efeito anestésico e fazer ponto a ponto, vários vasinhos ao longo dos vasos, várias vezes e não de uma vez só. Às vezes cria uma ansiedade, você já injeta e já assumir tudo. Não, vai injetando ponto a ponto para poder ter um melhor resultado, né, no final, e você vai avaliando. Então, vai lá, um vizinho, uma vizinha, né, uma vozinha, ou algum funcionário do hospital, aborda, ó, tá, essa pandemia tá difícil, mas vamos fazer, né? E esses pedidos na vascular sempre tem, no ambulatório todo mundo quer fazer, porque tem custo no consultório. Agora, qual que é a vantagem maior depois no mercado de trabalho? Esses injetáveis que a gente tem é muito barato. Você pegar uma glicose, depois eu passo valores para vocês. Pegar a glicose e pegar a parte de aplicação junto. Ele tem um custo muito baixo, perto dos injetáveis que, por exemplo, a dermatologia está utilizando, que são medicações que têm um custo mais alto, e aí o teu valor agregado fica muito menor. Então, o que a gente observa nesses tratamentos que a gente está fazendo, né? Que o nosso custo como aplicação ela é menor do que o custo em relação a outros procedimentos de outras áreas. E aí você tem uma grande vantagem, você vai estar no início, você vai fazer um pouco a mais para esse paciente, você vai mostrar, vai criar uma empatia com ele vai se sentir mais seguro. Nossa, esse doutor aí, ele resolveu, né, a minha parte estética, melhorou, ele conseguiu trazer mais valor agregado num procedimento que às vezes você já foi em outro colega, às vezes o profissional estava com muita pressa, né, no atendimento,
E é isso que eu acho que vocês têm que ter em mente, tá? Toda consulta, ela não pode ser muito correndo. Você tem que explicar, informar, fazer com que o paciente ele crie uma segurança no seu procedimento. Ele tem que entender o que você vai fazer, porque querendo ou não, não é invasivo, mas é o corpo dele, né? Explicar, falar, não fazer, às vezes, um procedimento na primeira consulta já, falar, vou fazer porque já é uma forma de ganhar. Não. Um paciente que tem um problema de insuficiência venosa, que tem esses vasinhos, ele vai ter um problema desse ao longo da vida dele inteira. Então, se você pegar e fazer esse procedimento de uma forma assim, correndo, ou não criar essa segurança para o paciente, às vezes ele nem volta. Então, você tem que se estruturar essa consulta de uma forma que você consiga trazer para ele uma segurança. E aí você vai começar a fazer essas aplicações, você faz por sessão, aconselho a fazer a cada um mês, né, na onde já foi feito, se for, faz por parte, faz uma parte da coxa, uma parte da perna, nos pés você deixa para depois. Acho que o interessante é começar sempre na parte posterior, né, porque o paciente fica com as pernas para baixo, aí a musculatura relaxa e dá menos contração muscular. Então, fazer atrás, principalmente em coxas, é menos dolorido. Segundo ponto que você pode fazer é começar nas partes superiores, coxa, face lateral da coxa, e as faces mediais da coxa e da perna é o que dói mais, e na região anterior, ali onde tem, né, a tíbia, é mais sensível, tá? Porque tem menos pele. E os pés, mais para frente, não faz de cara não. Cria primeiro uma segurança, vai conversando. Acho que é um procedimento que você tem que conversar bastante com o paciente para conseguir fazer com que ele tenha uma forma mais assim segura, né, mais garantida, para você conseguir aí sim, criando mais confiança, ele vai se acostumando, às vezes é um paciente que nunca fez aplicação. E o que eu acho que vocês têm que ter em mente também é que antes de começar esses tratamentos, eu aconselho, tá? O uso da compressão elástica. Por quê? Se você fazer com que o paciente convencê-lo a usar a meia, ele vai ter mais segurança durante o procedimento. Por quê? Porque a meia vai diminuir muito o inchaço, as próprias dores causadas pelas varizes, e o paciente vai chegar no dia do procedimento praticamente sem sintomas. Aí você vai fazer o procedimento e vai doer menos. Eu sei porque a vivência aqui no consultório é assim. O paciente que usa meia dói menos a aplicação, os outros tipos de laser, essas coisas, do que o paciente que não usa meia. Então isso é uma grande vantagem, usar a meia em relação ao paciente que não usa a meia para fazer a aplicação. Primeiro pela dor e segundo também, você vai diminuir a velocidade de formação de novos vasos. Então você vai ter um resultado mais duradouro, vai formar menos vasinho, ele vai ter uma percepção melhor, ele não vai falar assim, doutor, ficou cheio de vasinho, varizes, né? Formou novos vasos, ou ele vai criar aquela associação e falar, fez a aplicação e voltou. Na verdade, muitos dos casos, não é que recanalizou o vaso, formou novos vasos. Formou por quê? Porque você não fez o tratamento clínico adequado, que seria o tratamento clínico com o uso da meia elástica de compressão, tá? Então, para a gente finalizar essa apresentação e a gente resumi-la, a gente começou, né, as dificuldades do residente durante a pandemia. A gente mostrou que é um obstáculo isso. A gente falou do jeito errado de abordar esses procedimentos, né? Falar, não, deixa para o futuro, depois eu vou aprender. Não, comece já. O tempo já está terminando a residência de vocês. E o jeito certo, que seria aprender a parte teórica, né? A gente mostrar como que foi, né? Através desse vídeo, para formular essas aplicações, a glicose, a lidocaína, e também como que você pode praticar isso, né? Fazer nas pessoas conhecidas aí, você consegue
Porque você vai aplicar, a aplicação você só vai aprender na prática, não tem outro jeito. Não tem como você falar assim, eu vou, só vi um vídeo, ou só vi como que faz, já sei. Não. Só para você ter uma ideia, a curva é longa, por exemplo, de formação de cirurgia de varizes. Geralmente demora alguns anos, eu considero que demora uns 5 anos para você sair operando bem, né? Agora, vocês não tiveram nem contato, né, quase com cirurgia, como que vai ser? Aí depois nos próximos vídeos eu vou comentar também do laser, que acho que é uma grande alternativa para tratamento de varizes, principalmente se você teve uma deficiência na formação em relação à parte cirúrgica, né? Então, eu acho que comentar do laser vai ajudar também na sua formação, né? Eu vou fazer dicas, vou mostrar vídeos do laser também. Eu acho que seria interessante para vocês continuarem me acompanhando, né? Para vocês já terem essas formas de tratamento. O laser, eu uso o laser também para varizes, uso para vasinho junto com a aplicação, né? Uso também para dermatite óssea, que são aquelas manchas marrons na perna, tá? Então tudo isso daí vai ajudar a você conseguir, ao longo do seu tratamento com os seus pacientes, dar várias opções e você conseguir também aprender, né? Aprender com os primeiros passos que você vai dando. Você vai ver como que faz, vai entender como que funciona, né? Vou explicar também de como fazer uma consulta, né? Vou explicar também de como fazer o tratamento a laser, outras formas de tratamento que a gente faz aqui no consultório. Tudo isso para agregar valor e você conseguir, ao longo, né, da sua carreira, da sua formação, ter condições de informar o seu paciente e explicar qual que seria a forma e o tratamento melhor que ele teria para você ter êxito na sua carreira profissional. Espero poder estar ajudando com esses conteúdos. Eu gosto bastante de explicar porque eu tenho esse contato acadêmico, né, com os alunos, tenho esse contato com os residentes e o informar, tá? Se você consegue, né, entender o que a gente pode estar passando aqui para você, vai possibilitar você colocar em prática cada exemplo que eu vou dar ao longo dessas apresentações e vai ajudar você a ter um pouco mais de segurança, porque uma coisa eu acredito que vocês estejam passando, uma insegurança muito grande. Nessa insegurança, o que vai nos provocar? Vai pensar assim, eu não estou preparado para o mercado de trabalho, e é um mercado de trabalho muito competitivo, então vocês vão ter que se esforçar muito mais para conseguir ultrapassar essas situações e alavancar esses tratamentos, tá bom? Um abraço a todos, espero poder estar ajudá-los nessa empreitada aí que vocês vão ter ao longo da carreira de vocês. Até mais!